A CWP, Agência de Notícias, apresenta Os Amigos da Bola. Bom dia, senhor, bom dia, senhora, bom dia a todos. Mais uma edição de Amigos da Bola. Amigos da Bola, um programa que estamos trazendo todos os sábados neste horário. E este programa que está sendo apresentado agora foi gravado na quinta-feira à noite, quando a nossa equipe esteve em visita a uma das mais tradicionais churrascarias de Curitiba, há 35 anos atendendo no mesmo lugar, com a mesma qualidade, aliás, qualidade cada vez melhor. Sensacional, Churrascaria Arco-Íris, na rua Maestro Carlos Franck, 2287, próximo ao terminal do Boqueirão. Este programa é para conversarmos sobre futebol. Futebol que teve a participação de paranaenses neste meio de semana no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro com a participação do Coritiba, que jogou em casa e empatou com o Corinthians por 2-2. E o Atlético Paranaense, que foi a Goiânia e novamente decepcionou. O Atlético Paranaense só empatou com o Atlético Goianiense, um time colocado entre os últimos da competição. Aliás, o Atlético Paranaense não decepcionou apenas neste jogo. Neste segundo turno do campeonato, o Atlético Paranaense decepcionou em muito. Em 13 jogos, observem bem, em 13 jogos, o Atlético ganhou apenas 2 partidas. Uma do Coritiba por 1-0, as duras penas, e outra do Goiás também com dificuldades por 3-2. Os demais jogos empatou, perdeu. Se o Atlético Paranaense não tivesse feito aquela gordura do turno inicial, o Atlético estaria arriscado até de estar numa posição bem inferior na tábua de classificação. Mas com a gordura feita, o Atlético Paranaense há várias rodadas se mantendo na 6ª posição e com isto almejando muito bem a condição de participar da Libertadores da América. Na sequência do programa, vamos comentar mais sobre o Curitiba que tem boas notícias, vamos comentar mais sobre o Atlético Paranaense e do futebol brasileiro de uma forma geral. Então, o início do nosso programa de hoje, que contará com a participação do conhecido homem de rádio e televisão, Roberto Insa, que já está conosco e daqui a pouco dividirá a bancada aqui com o Zé Domingos. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir num desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodka, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. Precisão na informação. Amigos da Bola, está de volta. Está de volta já com a participação do companheiro Roberto Insa. Meu amigo Insa, na quarta-feira, o Coritiba recebeu o Corinthians. E a expectativa era muito boa de o Coritiba conseguir mais 3 pontos. Afinal de contas, o Coritiba vencera o Juventude na sua primeira vitória fora de casa, lá em Caxias, depois ganhou do Flamengo e recebendo o Corinthians, já sem riscos de rebaixamento, tinha amplas possibilidades de ganhar. E foi
exatamente o que começou acontecendo no jogo. O Coritiba fez um gol aos 13 minutos, um gol de fantástico, um gol sensacional, um gol para a abertura de programas de televisão, conforme foi o Roberto Madureira, o Carlos Roberto Madureira, anos passados, quando fez um gol pelo Atlético Paranaense. O Aleph Manga recebeu a bola que lhe foi passada errada por um jogador do Corinthians, pelo Duqueiroz, e ele saiu numa arrancada em velocidade fantástica, driblando, e saiu na cara do goleiro e meteu 1-0. 1-0 para o Coritiba. Mas o jogo era muito parelho e o Corinthians acabou empatando após uma jogada perfeita, uma troca de passes sensacional, um cruzamento que foi um passe e não um cruzamento. E a bola foi exatamente para o Duqueiroz, que de cabeça, mesmo baixinho, empatou o jogo. Depois o Coritiba conseguiu novamente passar à frente, 2-1, e logo no início do segundo tempo, este que é um dos grandes jogadores do Campeonato Brasileiro, Yuri Alberto, fez o gol de empate do Corinthians. 2-2. Resultado bom para o Corinthians, que segue aí para a Libertadores da América, e para o Coritiba, o bom seria vencer, ele ficaria seriamente posicionado para a Sul-Americana, mas ficou no empate. Ainda tem chance o Coritiba de chegar à Sul-Americana. Caso o Bragantino perca o seu jogo para o Fluminense, ou até mesmo o empate, e o Coritiba ganhe do Cuiabá lá em Cuiabá, o Coritiba estará na Sul-Americana. Foi um bom jogo do Coritiba. Esta arrancada do Coritiba, que fugiu do rebaixamento, é algo realmente a ser comemorado e comentado, meu caro Roberto Insa. É verdade, Zé. Primeiro, uma alegria muito grande poder estar aqui ao seu lado. Você sabe do carinho, do respeito e da admiração que eu tenho por você, posso falar com muita tranquilidade, com todo respeito, desde criança, né? Porque Obrigado. Porque o Zé Domingos é uma bandeira, como diz os cronistas esportivos, é uma bandeira do rádio e da televisão do estado do Paraná, em todas as áreas. O Zé joga em todas as áreas, é comunicação policial, é comunicação jornalística, esportiva, e nós tivemos a alegria de ter aí momentos muito especiais no rádio, né, na Rádio Cidade durante muito tempo. É uma alegria estar aqui, muito obrigado pelo convite, um abraço carinhoso para quem está em casa assistindo o programa Amigos da Bola, e eu fico muito lisonjeado de ser um amigo, né, de quem realmente conhece dessa arte que é o futebol. E olha, Zé, vou te confessar uma coisa, você sabe que eu sou seu fã desde muito cedo, desde criança. Eu vou te confessar uma coisa, por motivos profissionais, eu não acompanhei o jogo do Coritiba. Mas vou dizer uma coisa para você, eu não estive nem na televisão e nem no Alto da Glória esse jogo contra o Corinthians. Mas só pelo teu relato, que você acabou de fazer essa introdução, eu imagino que o Coritiba perdeu a grande oportunidade de já assegurar essa possibilidade de, quem sabe, ter uma oportunidade de jogar Sul-Americana. Aí eu pergunto para você, José Domingos Borges Teixeira, grande conhecedor do futebol, não só do Paraná, mas de um modo geral. Por que isso acontece com os times que saem ganhando uma partida dessa? O estádio cheio, né? Porque o estádio estava uma maravilha. Eu não fui, mas eu fiquei sabendo. Teve promoção, compra 5 mil ingressos, leva mais 5, e os sócios, Curitiba com essa grande massa torcedora, o estádio cheio, 2-1, tudo estava dando certo e de repente leva o gol. Ah, mas faltou sorte, faltou aquilo, faltou... O que acontece com os grandes times que acabam sempre beliscando algum gol dos últimos minutos? E essa fica a questão. Mas o Curitiba nessa arrancada final, como você me perguntou, eu acompanhando essas últimas rodadas, eu estava muito preocupado com o Curitiba, Zé. Eu acho que todos nós, a torcida Coxa Branca, principalmente a torcida Coxa Branca, porque os jogos eram... Olha aí os adversários, Corinthians, o último agora é Fluminense, é isso?
Não, o último é o Cuiabá, lá em Cuiabá. Cuiabá, lá em A grande preocupação, Insa, é se o Coritiba não fosse feliz nos jogos contra o Juventude, Ia ter que lá em decidir Caxias, contra o Flamengo, depois contra o Corinthians, tivesse a obrigatoriedade de chegar em Cuiabá e ganhar o jogo. Esta era a grande preocupação. Felizmente para o Coritiba, para o futebol paranaense, o Coritiba se safou bem antes e está agora até com a possibilidade, vejam como é o futebol, de entrar entre os participantes da Sul-Americana. Mas para o futebol paranaense, excelente a permanência do Coritiba na primeira divisão. Não tenha dúvida disso. Nós que somos torcedores do Paraná Clube sabemos muito bem como é uma tragédia o clube cair de uma divisão especial do futebol brasileiro para a Série B. E por consequência, da B para C, como aconteceu com o Operário, né? Exatamente. Nossa, é uma tragédia sobre todos os aspectos num clube de futebol. E o Coritiba, felizmente, conseguiu se manter. Mas tem que melhorar muito, porque a sorte que teve nessa arrancada final pode faltar lá no próximo ano se não preparar um bom elenco, né, Zé? Não tenha dúvida disso. Você falou com relação a este jogo contra o Corinthians, que o Coritiba perdeu a oportunidade em ganhá-lo. A verdade, Insa e amigos, é que o jogo foi muito bom. Um jogo de alto nível, as duas equipes interessadas em ganhar, partindo para o ataque abertamente, tocando bola com rapidez. E este time do Corinthians é excelente. A qualidade técnica do Corinthians é extraordinária. Tanto é que os gols do Corinthians foram de bela feitura. Num deles houve a falha da zaga do Coritiba. O primeiro gol, houve a falha, a jogada foi perfeita, muito bem concatenada, mas os zagueiros, o Chancelor, com quase 2 metros de altura, deixou a bola passar à sua frente e um baixinho foi lá e testou para a rede. Então não pode acontecer uma falha como esta aconteceu e prejudicou o Coritiba. E logo em seguida o Coritiba conseguiu voltar à frente do marcador, mas começando o segundo tempo, Yuri Alberto segurou no corpo, é muito bom jogador, estilo daquele Hulk do Atlético Mineiro, esse jogador segurou e dominou e fez o gol, 2-2. Pois bem, 2-2. Aliás, artilheiro, né, o Yuri, né? Ele era artilheiro do Corinthians. Esse ano a temporada do Corinthians deve muito a esse jogador aí que marcou presença como goleador do time. Não tenha dúvida. É um jogador jovem ainda, pouco conhecido aqui do Brasil, teve uma passagem por Porto Alegre pelo Internacional, depois foi para fora do país, está emprestado ao Corinthians e parece que não tem muita condição do Corinthians mantê-lo, mas é um baita de um jogador. Baita jogador é este Aleph Manga. Este Aleph Manga realmente é um jogador sensacional. De quem é o Aleph Manga? O Aleph Manga, foi muito boa a sua pergunta. Porque está todo mundo elogiando, todo mundo percebendo a qualidade desse atleta, mas de quem é? Porque de repente não fica, ou já tá certo. Isto me possibilita a sua colocação exatamente a explicar a situação do Aleph Manga. O Aleph Manga, ele veio para o Coritiba procedente do Atlético Goianiense. Jogava em Goiás. Ele é um jogador com início de carreira no Santos Futebol Clube. Do Santos ele foi para o Volta Redonda, do Rio de Janeiro, onde se destacou. E daí foi comprado pelo time de Goiás. Quantos anos tem o Aleph Manga hoje? 24, se não estou enganado. É um jogador jovem ainda. Daí, este jogador foi lá para Goiás, se destacou e o Coritiba conseguiu trazê-lo. E agora, nesta quinta-feira, o Coritiba deu uma tacada perfeita. Comprou 50% dos direitos federativos. O Coritiba tinha preferência para isto. O Coritiba comprou 50% dos direitos federativos do Aleph Manga e renovou o seu contrato por mais 2 temporadas. Ele deve permanecer no Coritiba, isto se não for negociado, até 2024. O fato é que o Coritiba
tem 50% dos direitos federativos deste jogador, daí os outros 50% de empresário e de outros clubes. Mas o fato é que o Coritiba já tem o domínio deste jogador, pelo menos para mais 2 temporadas. Um grande jogador, um jogador que realmente trouxe qualidade ao Coritiba. E você falou na necessidade do Coritiba se qualificar melhor para o próximo ano, para não sofrer esta situação vivida em 2022, quando até as últimas rodadas estava mais para lá do que para cá, estava mais para a segunda divisão do que permanecer na elite, mas felizmente permaneceu. Outra situação do Coritiba, isso e amigos, é que o Coritiba também acertou a permanência do Bruno Lopes. O Bruno Lopes é um jogador que veio do Internacional para o Coritiba, um volante diferenciado, que marca muito bem, desarma com qualidade, sai jogando, tem passes muito bem colocados, faz lançamentos e uma diferença. Ele, quando se aproxima da área, chuta forte e com precisão. Muito bom jogador. Este também já teve a permanência assegurada no Coritiba, como também o Fabrício Daniel, outro dos bons contratados do Coritiba. E o goleiro Gabriel Vasconcelos, que realmente chegou na hora certa, se destacou, um dos grandes goleiros do Campeonato Brasileiro. Um reforço considerável para o Coritiba e que deve permanecer. Mas, além destes citados, tem o Natanael, que é muito bom jogador, lateral direito, já pretendido por equipes de fora do país, um garoto criado na base do Coritiba. E o Coritiba, mesmo tendo estes jogadores e mais alguns que podem ainda ficar no elenco, dar bons resultados, tem sim de começar a negociar. Segundo o Luiz Carlos Sabadinho, o Birubiru, que sempre está entrosado com as coisas do Coritiba, o Coritiba já está em negociações com 5 profissionais que se destacaram nos campeonatos brasileiros A e B, que podem ser reforços para o Coritiba na próxima temporada. O Coritiba está atento e eu acho que também o Coritiba deve acertar a permanência da comissão técnica liderada pelo Guto Ferreira. Porque esta comissão, Insta, chegou com o time lá embaixo, deu uma recuperação e antes até do sufoco final já manteve a equipe na primeira divisão. Um trabalho que realmente merece ecômios, não é? E o futebol tem isso, né, Zé? O pessoal que está assistindo nesse momento aí, nesse final de semana, futebol tem isso. De repente você troca a comissão técnica, até aconteceu o entrosamento do elenco com o novo comandante técnico, até trazer novos jogadores. Quanto tempo se perde? Se der continuidade, isso há muito tempo, todo mundo sabe disso. Quando a comissão técnica tem qualidade e o clube proporciona um elenco que tenha qualidade, o resultado é natural, que saia bom. Claro que, às vezes, você pega, mas o Flamengo tinha lá um excelente plantel e o Rogério Ceni foi lá e não deu certo. Não, aí às vezes são coisas pontuais. Naturalmente não deu certo. Ele foi campeão. Mas aí de repente alguém pensa assim, por que não ficou o Rogério Ceni no lugar desse menino, do campeão aí da Libertadores agora aí o Dorival Júnior. Dorival Júnior. Mas antes do Rogério esteve lá um português, né, que ficou algum tempo no Flamengo. O Jesus, né? O Jesus, e daí o Jesus preparou. O Jesus preparou, daí teve alguns problemas lá e foi contratado o Dorival Júnior, que está levou o Flamengo. Eu acho que a decisão do Coritiba de permanecer com a mesma equipe técnica é muito inteligente. Porque é assim que tem que fazer o futebol, tem que dar tempo para a comissão técnica preparar, acomodar todo o elenco, descobrir novos valores, inclusive da base, né? Porque o Coritiba tem uma base muito boa, viu, Zé? Tem uma base boa. Tem uns meninos aí, se derem oportunidade. O caso do Natanael, que citei há pouco, não é jogador da base. É possível, e além do lado financeiro que o clube precisa para se manter. Exatamente. Agora, falar em lado financeiro, Zé, me permita.
o que representa na vida de um clube se manter na primeira divisão do futebol brasileiro. É muita receita, não é verdade, Zé? É verdade, é dinheiro. E ao contrário muito também, dinheiro. se você cair, você... A imagem, não é? A exposição, Impressionante. você caindo para uma Série B, você perde inúmeros recursos. Felizmente o Coritiba se manteve. Agora você falou na permanência da comissão técnica. A comissão técnica permanecendo, ela já tem o campeonato paranaense, não é? Para fazer de laboratório. Então já vai com um trabalho mais ou menos planejado, organizado, direcionado para o campeonato brasileiro. Agora, Zé, talvez no próximo bloco, não sei, pessoal que está assistindo a gente, você falou em Campeonato Paranaense. O Coritiba vai jogar com o elenco principal, com o time principal paranaense, ou vai fazer que nem o Atlético, que de repente fica colocando o time alternativo? Eu acho que ainda... Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que ainda é muito cedo para trazermos uma colocação sobre isso. Eu penso que é um posicionamento político do clube. Eu já falei aqui, tem que fazer o Campeonato Paranaense como laboratório. Se é para fazer o Campeonato Paranaense como laboratório, você tem que colocar a equipe que vai para o Campeonato Brasileiro, ir moldando a equipe no Paranaense para quando chegar no Brasileiro o time estar pronto, estar engrenado e não ficar aguardando algumas rodadas. Veja, por exemplo... E para não patinar também na Copa do Brasil, que é mata-mata desde o primeiro jogo, né? Veja, por exemplo, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, falava há pouco e repito agora, em 13 jogos deste segundo turno, ganhou apenas 2. Perdeu, empatou os demais. Se não tivesse a gordura do primeiro turno, em função da equipe que veio para o campeonato já organizada, com participações em jogos do Campeonato Paranaense, a tragédia poderia também estar rondando o Atlético Paranaense. Então, tem que usar o Campeonato Paranaense bem. Tanto o Coritiba, como o Atlético, como o Operário de Ponta Grossa, que caiu para a Série C, mas já está se movimentando, já anunciou nesta semana a contratação de jogadores, retorno de alguns profissionais. Não dá para parar, tem que estar atento momento a momento e a toda hora. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Precisão na informação. Falamos bastante do Coritiba no bloco anterior, demos algumas pinceladas sobre o Atlético Paranaense, mas vamos conversar mais aqui com o INSA a respeito do rubro-negro, o Furacão, o Atlético que decidiu a Libertadores da América, perdeu para o Flamengo, o Atlético Paranaense que fez boa campanha na Copa do Brasil, chegou até as rodadas finais. O Atlético Paranaense que no Campeonato Brasileiro sempre esteve entre os primeiros colocados. Então é um ano que deve ser considerado como positivo para o Atlético Paranaense, embora nesta reta final do Campeonato Brasileiro não venha apresentando bons jogos e em consequência não conseguindo bons resultados. Mas tem um elenco realmente extraordinário. E neste elenco do Atlético Paranaense, meu caro INSA, tem um rapaz chamado Bento. Por que eu cito o Bento, o goleiro? Porque o Atlético Paranaense, de uns tempos para cá, tem tido a felicidade em revelar goleiros e mais goleiros. O Neto está lá na Europa há algum tempo. O goleiro de seleção brasileira, campeão olímpico, veio de São Paulo para se firmar no Atlético Paranaense. Hoje está novamente relacionado pela CBF para a Copa do Mundo, o Everton. E daqui a pouco, quando o Everton saiu, ficaram assustados. Quem vai ser o substituto? Apareceu esse menino Bento.
23 anos de idade. Está jogando demais. É uma peça rara na meta do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem um outro jovem, você falava há pouco de categorias de base, e o Atlético está muito bem nesse setor. O Kelvin, o lateral direito, é categoria de base do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem 2 laterais esquerdos muito jovens, craques a nível de seleção brasileira, Abner e Pedrinho. E no meio-campo tem um jogador chamado Davi Terans, um uruguaio. Este passa da bola. Este joga demais. Ele arma, desarma, ele passa, ele lança e ele chuta. Marca gols sensacionais. Neste último jogo contra o Atlético Goianiense fez um golaço. O golaço dele salvou o Atlético de ser derrotado. E o Bento, no finalzinho do jogo, fez uma defesa sensacional e salvou o Atlético Paranaense. O Atlético, além dos jogadores citados, ainda tem outros bons profissionais, tem um elenco bom, mas mesmo assim fica evidente que o Atlético tem que melhorar. Certamente alguns jogadores serão dispensados e outros serão requisitados. Pois é, Zé. Você falava aí como o Atlético consegue mostrar para o futebol qualidades de goleiros, né, que é uma função muito importante para um time de futebol. Básica. Um grande time tem que ter um grande goleiro. E o Bento é o goleiro do momento. Mas eu vou mais além. O Atlético, nas categorias mais abaixo do time titular, que é a Sub-20, também tem 2 goleiros que foram contratados, inclusive a peso de ouro pelo Atlético, que talvez a carimbagem do Atlético é perfeita. É impressionante. Olha, só para vocês terem uma ideia, e eu falo com muita tranquilidade, porque eu tenho uma amizade com um dos goleiros que veio de Santa Catarina, o goleiro Gabriel, Sub-20 do Atlético, que jogou dos 12 aos 17 anos no Grêmio Porto-Alegrense, aí foi vendido para o futebol italiano, ficou 2 anos no futebol italiano, foi convocado 18 vezes para a seleção brasileira Sub-15 e Sub-17, e o Atlético foi lá 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, comprou esse atleta e ele joga hoje, ele mais um outro goleiro que é o titular do Sub-20, também da seleção brasileira Sub-20, o time de aspirantes do Atlético. Sim. Inclusive nesse sábado vai jogar o segundo jogo contra o Curitiba, que é um Atletiba. O primeiro jogo foi lá no estádio do Atlético. Decidindo o título, né? 0-0, e hoje, nesse sábado, nesse final de semana, vai ser a decisão no Couto Pereira. E o Atlético, só para vocês terem uma ideia, tem 2 goleiros, um é titular, outro é reserva. Os 2 são da seleção brasileira. Esse jogador que eu conheço, que é uma figura muito querida, tem 20 anos, ele jogou 5 anos nas categorias de base do Grêmio, foi comprado pela Lazio da Itália, aí o Atlético foi lá, comprou ele, 2 anos de Itália, já com cidadania italiana e tudo. Ele veio para Curitiba, está há 1 ano aqui em Curitiba, contrato até 2025 com o Atlético. Veja só a capacidade que o Atlético tem de descobrir talentos e trazer os talentos. Daqui a pouco o Bento é negociado, que é uma coisa natural. Tem o Anderson, reserva do Bento, goleiraço. São 4 jogadores, 4 goleiros nessa posição. O Anderson, que é o reserva do time principal. E tem o Léo ainda, que é um baita goleiro, aquele que passou pelo Paraná. Então, tem muita qualidade o Atlético, mas isso aí significa o quê? Responsabilidade, planejamento, profissionalismo e tocar um clube de futebol como se fosse uma empresa. Aliás, é uma empresa. É KPSA, brilhantemente comandada aí pelo Mário Celso Petralha e pelos seus amigos lá, pelos os atleticanos. Então, tomara que um dia, a gente está chegando ao final, tomara que um dia nós tenhamos o Curitiba vivendo essa experiência de tocar o clube como clube empresa. O Paraná Clube eu ainda tenho esperança que vai também retomar, e a gente fica feliz da vida porque o futebol do Paraná cada vez fica mais forte. Para completar, comunicando que o Patriotas inicia a decisão do título da 3ª divisão frente ao Maringá
neste domingo, às 15h30, no estádio Dorival Brito e Silva, na Vila Capadema. O Patriotas já está na segunda divisão e o Maringá também. O Patriotas é um time aqui da capital, fundado recentemente, que vai fazendo sucesso. Sucesso é o Peladeiro Santa Amélia, que domingo tem o encerramento do campeonato, a decisão entre o Barça Xaxim e o Mangueirinha, com jogos a partir das 9h. Muito grato e até a outra. Um abraço, pessoal. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Precisão na informação.